Nova Brasil apresenta Diálogos no Centro. Uma série de debates com especialistas em busca de soluções para o centro da maior cidade do país. Diálogos no Centro, mediação dos jornalistas da Nova Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o terceiro debate da série Diálogos no Centro, série promovida pela Nova Brasil. Muito obrigado a todos vocês que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Queria agradecer a presença do vice-governador Felício Ramute, também do subprefeito da Sé, Coronel Camilo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente e a todos vocês que estão aqui também e a você que nos acompanha nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Nova Brasil. A gente hoje vai falar sobre as soluções para a Cracolândia. O nosso tema de hoje, as soluções para a Cracolândia. Ao longo dessa série, a gente vem conversando sobre soluções para temas importantes aqui do centro de São Paulo, porque essa é a intenção da Nova Brasil ao promover essa série de debates. Essa faz parte de um compromisso da Nova Brasil de criar projetos e promover debates que contribuam de forma significativa para a nossa sociedade, buscando soluções e unindo os setores público e privado. No nosso primeiro encontro, aqui a gente falou sobre a valorização, a revitalização urbanística e imobiliária do centro. Depois, no nosso segundo encontro, a gente tratou do turismo, da cultura, do lazer, da gastronomia aqui no centro de São Paulo também. E é importante a gente salientar que a Nova Brasil FM está sediada no centro histórico de São Paulo. A gente vive a realidade aqui no centro. E os especialistas que estiveram aqui com a gente, os especialistas, as autoridades que estiveram aqui com a gente ao longo dos dois primeiros debates, falaram muito dessa questão que é preciso atrair pessoas para o centro. Atrair pessoas para morar no centro, para trabalhar no centro, para passear no centro, para se divertir no centro. Para a gente atrair pessoas, e isso foi consenso nos dois primeiros debates que a gente promoveu, é preciso ter segurança e, mais do que segurança, sensação de segurança no centro da cidade. E a gente vai tratar muito disso hoje aqui, porque essa questão da Cracolândia ela está muito relacionada à sensação que as pessoas têm de um centro mais ou menos seguro, a segurança que as pessoas têm para investir, para morar, para se divertir, para passear ou não no centro de São Paulo. Para a gente não se alongar muito, eu já quero chamar aqui para o palco os nossos debatedores de hoje. Vamos começar pelo vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Por favor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pode sentar aqui no palco. O vice-governador, que é coordenador das ações de enfrentamento ao tráfico na Cracolândia, ex-prefeito de São José dos Campos, coordena todo o trabalho que o governo do estado está fazendo na Cracolândia nesse momento. A gente também quer chamar a psicóloga Clarice Madruga, por favor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ela é doutora em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp e do King's College de Londres, coordenadora do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas e consultora do programa Recomeço. Obrigado mais uma vez. Eu chamo também a urbanista Regina Maier. Vem para cá, por favor. Ela é pesquisadora e doutora pela USP, especialista em ocupação de espaços urbanos e recuperação de áreas degradadas. Obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai manter a mesma dinâmica que a gente fez nos outros debates, pedindo então que cada um de vocês comece falando um pouquinho da área de atuação de cada vocês e as abordagens iniciais de vocês em relação à questão da Cracolândia. Eu vou começar pelo vice-governador. Que resultados a gente já tem para apresentar nesses primeiros 7, 8 meses de trabalho do governo do estado? A gente já viu tantos programas públicos aqui na região da Cracolândia, tantas iniciativas públicas. Queria que o senhor desse um apanhado do que está sendo feito e os resultados que já foram obtidos. Bom dia, obrigado, Mauro. Parabenizar a Nova Brasil pela iniciativa, uma série de encontros para falar sobre o centro. Cumprimentar Regina, Clarice, o senhor Mário Camei aqui, representando os comerciantes, lideranças, em nome dele. Cumprimentar todas as lideranças aqui presentes. Já nos encontramos em outras ocasiões, muito bom poder revê-los aqui no dia de hoje. Também nosso Coronel Camilo, representando o nosso prefeito aqui, e grande trabalho realizado, em nome dele, a todos os servidores da prefeitura aqui também
presentes. Eu quero rapidamente, Mauro, se você me permitir, fazer uma análise de um passado mais distante, um passado mais recente, do presente e do futuro em relação às cenas abertas de uso, conhecida como Cracolândia. Então vamos começar, 30 anos, é um problema de 30 anos e que com certeza não será resolvido em 3 meses nem 30 semanas. É um problema que já passou por uma série de iniciativas e ao longo dos nossos estudos, nós percebemos que nenhuma delas tinha dados científicos coletados e guardados. O nosso objetivo, neste novo momento, é realizar um trabalho que possa ter um repositório de dados, que possa ser utilizado não só no presente, nas nossas ações de presente, mas também para o futuro da região central, servindo até de inspiração e estudo para outras iniciativas aqui no Brasil ou até em outros locais. O único dados que nós tínhamos sobre a Cracolândia é fruto de um grande trabalho científico feito pela professora Clarice, que é a LECUCA, que é o levantamento das cenas de uso das capitais. É o único levantamento histórico científico feito, mas ele tinha muito mais como foco, e tem muito mais como foco, entender o perfil daquelas pessoas, justamente para nortear políticas públicas. A gente não teve, ao longo de todas as políticas públicas já implementadas, dados que pudessem dizer aquilo que deu certo, porque deu certo, porque deu errado. Essa é uma abordagem completamente diferente do que nós estamos fazendo desde o primeiro dia de trabalho. Isso contando um pouquinho da história do passado. Chegando num passado mais recente, inicia-se um processo eleitoral. E pela primeira vez um governador se compromete, o nosso governador Tarcísio, se compromete politicamente a fazer com que o governo do estado possa trabalhar em conjunto com a prefeitura, no caso, o prefeito Ricardo Nunes. Ao longo da eleição, foi um tema bastante questionado pelos jornalistas, pela sociedade civil, e o governador Tarcísio nunca fugiu da responsabilidade de dizer que ele estaria ao lado da prefeitura, com sinergia para buscar uma solução conjunta. Então aí tivemos essa iniciativa importante ao longo da campanha. Uma vez eleito, o governador Tarcísio, então, passa a responsabilidade da coordenação no estado para mim, sobre esse tema, e nós, então, em conjunto com a prefeitura, o Edson Aparecido é o responsável pelo trabalho da coordenação, hoje também o Edson Ortega na operação em si, e toda a equipe da prefeitura. Então, pela primeira vez, vontade política do governo do estado, do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes para atuar em conjunto, de verdade, deixando as vaidades de lado e fazendo com que as coisas possam acontecer para melhorar a vida das pessoas e para todos da região central, para os usuários, para os moradores, para os comerciantes. Como eu disse, não é uma missão simples, um problema de 30 anos. O primeiro passo, então, que nós fazemos é escutar as pessoas. Aqui, muitas das pessoas tiveram a oportunidade e me deram a oportunidade de escutá-los em relação a esse grave problema. Desde o comerciante, o morador, o especialista. É um tema que eu costumo dizer, quase que brincando, mas tem um fundo de verdade, que se a gente juntar 13 especialistas, serão 5 opiniões diferentes. E a gente foi buscar aquilo que era comum de todos os especialistas. E criamos um plano objetivo, e aí chegando quase no presente, 2, 3 meses depois de escutar muita gente, chegamos num plano bastante consistente de atuação. Estamos seguindo rigorosamente aquilo que foi divulgado no nosso plano de ação. E o que é isso? Agora já chegando nos dias de hoje. Nesse plano, que envolve, como eu disse, prefeitura e estado, nós iniciamos nossos trabalhos, veja bem, começamos o trabalho no estado com uma política de drogas, que havia uma lei, mas não havia uma regulamentação. Desde 2019, o Estado de São Paulo possuía uma lei de drogas e não existia uma regulamentação. O governador Tarcísio, então, pediu às nossas equipes que criassem a regulamentação e ela se torna realidade. Assumimos com um Conselho Estadual de Drogas desmontado, onde não existia o Conselho.
Também conseguimos retomar o conselho, que é tão importante para escutar a sociedade civil ao longo desse processo. Depois disso, a união de trabalhos e de plano de ação com a prefeitura, uma união constante. Aí vem o desafio de juntar as políticas públicas estaduais, porque o mais importante é que a gente tenha as políticas públicas conectadas, seja ela de saúde, de social, de geração de emprego, de segurança, dentro do Estado. E também isso em sinergia com as ações dentro da prefeitura, que tem secretarias similares, parceiras de cada uma. A gente tem a Secretaria Municipal de Segurança, Social, Saúde, e conseguir fazer com que a gente deixasse as vaidades de lado e procurasse focar naquilo que de fato é necessário para transformar a vida daquelas pessoas. E foi assim que está sendo feito. Aliás, ontem tivemos uma das reuniões mensais, nós nos reunimos semanalmente, setorialmente, saúde, social, segurança, Estado e Prefeitura. E mensalmente, ontem foi a reunião mensal, nós nos reunimos com todas as pastas para fazer uma prestação de contas para nós mesmos, de tudo que a gente conseguiu avançar e aquilo que a gente não conseguiu avançar em relação às políticas públicas voltadas para o centro, em especial das cenas abertas da Cracolândia. Criamos, então, na Secretaria de Segurança Pública, um site que dá total transparência aos dados da segurança pública. Nunca existiu isso e a gente criou com o objetivo, inclusive, de ser cobrado pela imprensa, pela sociedade civil. Hoje, qualquer pessoa pode acessar o site, ver quantos crimes aconteceram, em qual local, roubos, furtos, que tipo de crime, o resultado das audiências de custódia, o resultado das operações da Polícia Civil. Nós queremos, de fato, o acompanhamento da sociedade civil do nosso trabalho e a cobrança. Isso, inclusive, reflete em análises até diferentes daquelas que nós gostaríamos sobre os dados. Mas não importa, vou dar um exemplo, já real de resultado. Nos últimos 5 meses, e aí na área de segurança pública, e vou falar, foram 1.500 roubos e furtos a menos do que se comparado aos últimos 5 meses do ano passado. Então, esta análise é importante. É claro que podem ter órgãos de imprensa que vão buscar outros números, né, que acabem dando resultados diferentes. Mas isso é a realidade, baseado nos boletins de ocorrência, baseado nas ações. Então, esse é um único dado que eu quis passar de segurança pública. A ação é muito maior do que uma ação de segurança. O governador Tarcísio exigiu, como primeiro objetivo, o acolhimento àqueles que mais precisam. Por isso, nós criamos o Hub de Cuidado com Álcool e Outras Drogas. Mais de 3.000 internações, sejam elas internações em hospitais especializados ou acolhimentos em comunidades terapêuticas. A gente divide, a gente não chama de internação, tecnicamente a internação acontece nos hospitais e o acolhimento nas comunidades terapêuticas. Somando os dois, são 3.000 atendimentos nesse sentido. Mais de 9.000 atendimentos nesse equipamento público que fica na região central. E é uma grande porta de entrada. Estender a mão àqueles que precisam de atendimento com uma equipe especializada e multidisciplinar. Hoje, todos os dados dos atendimentos, como eu disse, estão sendo acompanhados num repositório de dados, seja do perfil dos usuários ou do resultado alcançado. Nós tratamos a individualidade de cada um para oferecer um tipo de atendimento, seja ele em CAPS, seja ele em grupos de mútua ajuda ou nas internações, como nós falamos. É importante entender a história daquele dependente, daquele usuário, e oferecer um tratamento que vá ao encontro daquilo que ele precise. Isso é muito importante, essa individualidade. O Hub tem todos esses dados e depois o Hub é uma porta de entrada, que encaminha para os equipamentos, seja do Estado ou do município. É uma ação conjunta e vice-versa. O município também encaminha para o Hub e para os nossos equipamentos. Ampliamos as vagas, e aqui já chegando no fim aqui do meu grande resumo, ampliamos as vagas em comunidades terapêuticas, em hospitais, porque o nosso prefeito e o governador são muito claros que não querem que falte vaga para ninguém. É um trabalho constante. Era uma demanda reprimida, porque há muito tempo não existia esse tipo de acolhimento e de tratamento na cidade de São Paulo, em específico para o centro, e a gente tem esses resultados que são muito positivos. Depois, a professora Clarice tem um pouco mais de dados também sobre o Hub e vai poder compartilhar. Por fim, além
do atendimento social, o desenho de toda a rede de atendimento conjunta, tanto da porta de saída quanto dos equipamentos do município, que é muito importante. E as ações de segurança. Aí, a partir de abril, o aumento do número de policiais, Guarda Civil Municipal com aumento de policiais, a atividade delegada, que é contratar os policiais do Estado nas suas horas de folga. Quem anda na rua vê aqueles policiais com aqueles coletes, eles advêm da atividade delegada, são tropas, além das tropas regulares da própria Polícia Militar. Isso tem feito grande diferença. Agora o prefeito encaminhou também uma nova lei, aumentando a remuneração da atividade delegada, inclusive para o período noturno, para a gente poder ampliar a ação noturna. Falei um pouquinho do presente, agora quero falar do futuro. E agora vem um grande objetivo, que é a implantação das nossas câmeras de segurança. Eu, como ex-prefeito de São José dos Campos, acompanhei a implantação lá de 1.200 câmeras com inteligência. São Paulo ainda não tinha esta oportunidade. E com o prefeito Ricardo Nunes, essas câmeras passaram a ser realidade, estão em instalação, já temos um número de mais de 300 câmeras instaladas, ainda não ligadas, na região central da cidade. E a gente viu, inclusive, cenas já de depredação, né, de algumas câmeras. Nós estamos identificando todas aquelas pessoas que fazem isso para depois ser rigoroso com quem depreda o patrimônio público. Mas tem uma grande diferença que o prefeito Ricardo Nunes fez na contratação. Essas câmeras, elas são contratadas como serviço. Então, enquanto as imagens não estiverem sendo recebidas pela prefeitura, elas não são pagas. E a reposição das câmeras quebradas também são de responsabilidade da empresa. Isso é inovador, porque é a imagem que é fruto da remuneração. Então, a empresa tem como obrigação repor essas câmeras, repor essas imagens, e o dinheiro público é preservado, porque só é pago para aquilo que se pode ver lá do outro lado. Então, as câmeras são muito importantes. A gente já falou aqui no Diálogos do Centro a questão da reurbanização, que é um projeto de médio e longo prazo. Tem agora uma novidade futura, que é o Distrito Turístico do Centro. Isso vai possibilitar uma série de novos regramentos. Eu vi um pessoal falando sobre ISS, sobre a possibilidade de ISS. O Distrito Turístico vai nessa direção, novas leis e benefícios que podem ser observados em relação também às construções tão importantes. Por fim, quero dizer a vocês que existe um compromisso, mais um compromisso do governador Tarcísio e do prefeito de Ricardo Nunes. O centro de São Paulo será o lugar mais vigiado e mais assistido do Brasil. Vocês vão ver nos próximos meses a diferença que a implantação das câmeras e toda essa rede de assistência que já está sedimentada e a cada dia vem ampliando a sua atenção para aqueles que mais precisam, vão oferecer para a população, para todos os envolvidos na questão do centro. Os usuários têm uma atenção toda especial, aqueles que precisam do apoio, os nossos turistas que tiveram já a Praça da Sé de volta, os resultados e os números já apontam, mas eu quero também dizer a vocês, estão muito aquém do que nós gostaríamos e do que nós pretendemos. Ao longo dos próximos meses, nós vamos ver sempre o centro melhorando a cada dia. Hoje conversei com o Charles também, falou de ação importante ontem, né, Charles? Com prisão de traficantes ali, numa região que há muito tempo tinha os traficantes. Então, as ações coordenadas e as políticas públicas integradas dentro do Estado e dentro da Prefeitura, e essa sinergia, também com a sociedade civil, com as igrejas e com as entidades. Pode ter certeza que nós vamos ser resilientes. Não é simples resolver um problema de tanto tempo, e com a ajuda da sociedade, que também tem dado sinais completamente diferentes do que a gente viu no passado. Eu não me lembro de ter visto, por exemplo, um grupo de lideranças buscar o Ministério Público defendendo a atuação do Estado, da Prefeitura e novos tipos de abordagem para o caso. E hoje a gente vê isso. Então a gente está vendo todos juntos com o objetivo comum de devolver ao centro para o cidadão de bem. Contem com o governo do Estado de São Paulo para que a gente, em conjunto, possa mudar essa realidade. Obrigado. Quero passar a palavra para Clarice. Clarice, do ponto de vista de saúde pública, dos dados que você já colheu na região da Cracolândia, que o Felício até mencionou também, o que se pode detectar daquela realidade e que caminhos são possíveis de a gente apontar?
Bom, eu acho que antes de tudo contextualizar, né? A gente está falando aqui de um transtorno aditivo que é extremamente grave, né? E esse fenômeno, ele combina, né, uma doença muito grave, crônica, de recidiva, de tratamento extremamente difícil, com uma questão social, né, de um país com grandes dificuldades, que é fato, né, a gente viver num cenário de desigualdade social, de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que é nesse contexto que a gente, né, se situa e entender o quanto que a dependência do crack é um desafio mesmo para serviços que estão fazendo, né, o melhor possível conhecido pela ciência. A gente está falando aqui de um transtorno que faz parte dele, a recaída, faz parte do percurso dele, né, a vulnerabilidade, o caminho para a desconexão de vínculos e entrada, muitas vezes, em situação de rua, mesmo entre pessoas que não estavam antes em vulnerabilidade. Isso é um dos dados do levantamento que eu acho que gera essa reflexão que é muito importante, né? O Lecoq, ele entra para tentar compreender essa população. A gente faz o levantamento desde 2016, ou seja, a gente atravessou diferentes gestões aí, tanto municipais quanto estaduais, e a ideia central sempre foi tentar informar não só a gestão pública, mas as instituições que atuam ali na ponta, né, sobre o que fazia essa disponibilidade gigantesca de serviços. E a verdade é que São Paulo é muito privilegiado no que diz respeito à disponibilidade de serviços. Se vocês pensarem, muitas vezes, para um usuário de crack da cena de uso, existe mais acesso, né, a serviços de saúde, de assistência, do que para um morador em situação de rua médio, né, em qualquer outro ponto da cidade. Então, sempre teve essa questão: o que faz com que, mesmo com toda essa disponibilidade de serviço, não haja, né, a entrada desses frequentadores no serviço? Porque não existe adesão. Então, acho que é aí que entra o Lecoq para tentar compreender isso e ajudar a informar para que essas ações sejam baseadas em evidência e sejam mais efetivas. E uma das coisas que a gente encontra, então, que eu acho que é um dos resultados que mais faz a gente refletir sobre esse fenômeno, é o fato de que a grande parte dos usuários que hoje frequentam a cena de uso nunca estiveram em situação de rua antes da questão do crack. Ou seja, a gente sabe, né, que a gente está falando aqui de uma questão multifatorial, que a dependência, que a vulnerabilidade social é sim um fator de risco para as pessoas, né, abusarem de substâncias, mas o que a gente vê particularmente nas cenas de uso, e interessante foi que o levantamento viu isso também em outras capitais, em cenas de uso muito diferentes, e o mesmo fenômeno aconteceu, é que a grande parte de quem está ali não estava em vulnerabilidade, em grande, né, sofrendo vulnerabilidade social tão intensa antes do uso. Ou seja, é como se fosse, né, a grande parte deles naquela situação em função da gravidade da doença. Ou seja, eles se desvinculam e daí sim eles vão atrás da disponibilidade da substância. E isso faz com que seja ainda mais importante o uso de abordagens baseadas em evidência que sejam efetivas, né? Porque o foco é o transtorno. Só para entender, essas pessoas, elas não estavam nessa situação de vulnerabilidade até que começaram a consumir a droga. Nunca estiveram em situação de rua antes do crack. A grande parte delas ali vieram de suas casas. Claro que não a maioria vieram da classe média, média alta, mas sim temos, né, quase uma proporção muito maior do que a esperada em outros contextos, de pessoas que tinham condições de talvez não consideradas classe média, mas sem nenhuma questão de vulnerabilidade extrema, ou de pobreza extrema, ou até de violência, que foi uma questão que uma vez nos questionaram. Tá, mas ela não estava em vulnerabilidade, mas ela sofria violência. Na verdade, não. Na verdade, eles sofrem, sim, violência. O histórico de violência é um grande fator de risco, mas os frequentadores da cena, na sua maior parte, saíram de casa em função do seu consumo, em função da desconexão dos vínculos, que é um produto da doença. E o que essa característica, entre aspas, interfere no fato deles não procurarem os serviços de assistência?
Ótima pergunta. Então, a gente tem esse contexto e a gente tem, na verdade, um estigma, né, de que eles não estão preparados, não estão buscando os serviços. E o que o levantamento tem notado, e isso na série histórica até a última edição, é que, dependendo do tipo de abordagem, a própria entrevista do levantamento, ela gera um estágio motivacional. A dependência, se você lê em qualquer livro-texto sobre dependência química, se sabe que os estágios, né, de decisão de agora eu vou tomar uma atitude sobre a minha situação, eles são muito voláteis, eles são muito momentâneos e aquela oportunidade ela precisa ser agarrada. Então a gente entende, eu acho que uma das coisas que eu fico feliz de perceber é que mais recentemente a gente tem conseguido comunicar, que é o grande objetivo do estudo, comunicar gestores e pessoas que estão atuando na ponta ali nos serviços, para utilizar esses conhecimentos nas suas abordagens, ou seja, a qualificação das abordagens de rua faz toda a diferença. Né? Não é né, uma abordagem desqualificada que vai gerar essa mudança de estágio motivacional, mas a gente vê sim que quando a abordagem é feita de forma qualificada, existe um volume, né, muito maior de busca por ajuda, que é o que a gente está vendo com os dados do Hub, que é um influxo gigantesco de busca por atendimento, que não se esperava, ninguém estava, né, esperando aquele tamanho de busca, né, que era uma coisa que o levantamento detectava e que a gente acreditava, isso é produto da própria abordagem do estudo, mas que a gente começou a ver que com as portas abertas, essa demanda aumentou. E uma outra questão que eu acho que é fundamental e acho que é interessante falar dos resultados do nosso estudo, que são as análises mais complexas que a gente está fazendo ainda da última coleta, é o fato de que, sabendo que isso é um transtorno com recidiva, que é um transtorno que gera, né, essa porta giratória, que muitas vezes as pessoas entendem, mas, poxa, ele está aqui na cena, a gente tem um dado mostrando que 40 e poucos % deles já passaram por tratamentos. Né, e às vezes um leigo ouve isso e diz, então esses tratamentos não funcionam. Né, eles estão passando e estão girando. Na verdade, isso faz parte, sim, do processo. Né, faz parte que ele entre diferentes serviços, por isso a importância de diversidade de modalidades de tratamento. Um tratamento que serve para um perfil não vai servir para todos. Né, existe a necessidade dessa amplitude de cardápio de ofertas. E um dado que eu acho que é um dos que mais se destacam nesse aspecto, é o quanto que o estágio motivacional e a abertura desses indivíduos para uma nova abordagem, para entrar e aderir a um serviço, está diretamente relacionada a já ter experienciado outras internações ou qualquer tipo de tratamento. Né, a gente tem ali uma proporção de uns 10, 15% que nunca acessou nenhum profissional de saúde ou qualquer serviço. Né? E eles são os mais difíceis porque eles, na verdade, na psicologia a gente fala de crença de autoeficácia. Né? Eu acho que eu não sou capaz, a gente ouve isso conversando com eles, eu nunca vou sair daqui, eu nunca vou conseguir. Né? E a experiência de ter passado por um serviço abre isso e muda isso e faz com que ele fique mais permeável a abordagens e, portanto, mais possível de entrar, e mesmo que não seja numa ida só, né, numa primeira entrada, ele vai ter mais chance de aderir a serviços de recuperação. E isso a gente está vendo uma evolução no decorrer dos anos, e eu acho que é muito fruto de poder, né, começar a praticar ações mais qualificadas. E, por último, estou com tempo já? A gente pode retomar. Deixa eu passar um pouquinho para a Regina. Perfeito. E depois a gente retoma. Regina, obrigado também por estar aqui, por nos aguardar. O que a gente pode falar em termos do... Eu acho que já tá ligado o microfone. O que a gente pode falar em termos do urbanismo, da configuração da cidade, como um fator, primeiro, da própria formação daquela região, da Cracolândia, e segundo, o que o urbanismo tem a colaborar para soluções do problema também? Pois é, isso é tão duro quanto a própria questão que já foi colocada da dependência química. Né? Te pedi só para falar um pouquinho mais perto. Mas eu estou com uma virosezinha, que é uma coisa paulistana, né? E então minha voz está meio rouca. Bom, eu acho que o vice-governador falou em 30 anos que a questão está colocada.
Eu diria que faz 40 anos. Eu era recém-formada quando o Montoro era o governador de São Paulo. E nós eu fiz lá na USP, né, na Faculdade de Arquitetura, um trabalho importante que já envolvia essa área, chamava Luz Cultural. E esse trabalho foi um trabalho assim, de mostrar como aquele bairro poderia ter um papel inovador na cultura. Estava um pouco em moda isso no mundo inteiro. Bom, teve esse primeiro trabalho nos anos 80, quando o Montoro era governador. Nos anos 90, fiz um novo trabalho que se chamava Santa Efigênia, Área da Luz. E o que nós vimos? Nessa segunda abordagem, já tinha uma mudança muito importante instalada. Aquela área era uma área decadente desde que a ferrovia entrou em decadência. Os hotéis que estavam ali em volta foram se tornando cortiços, era a área mais cortiçada de São Paulo. Tinha rodoviária ali também, né? Tinha rodoviária depois, né, nos anos 80. Isso. Num primeiro momento, quer dizer, São Paulo, na década de 50, 60, tinha mais cortiço do que favela. Um número maior de moradores de cortiço do que de favela. E eles estavam, sobretudo, naquela área. E por quê? Porque a burguesia tinha grandes casarões, tinha deixado para migrar para outros pontos da cidade. Esses casarões, a ideia de cortiço, o conceito de cortiço é uma unidade de habitação, um ponto de água e muitas famílias. É a divisão dos pontos de água, né, que é basicamente cozinha e banheiro, que cria a situação de cortiço. Esses cortiços daquela região fazem parte de um histórico muito longo que os órgãos públicos, especialmente do governo do Estado, CDHU, etc., SEAB também, já vinham trabalhando essa questão. Mas o que a gente foi vendo na segunda vez que abordamos aquela área? Que tinha mudado radicalmente a questão da droga, que a gente sabia que já tinha no primeiro trabalho da década de 80. Na primeira década, no primeiro trabalho, o consumo da droga era intramuros. O que fez a diferença foi a chegada do crack. O crack, ele trouxe uma possibilidade de consumo para um número muito maior de pessoas, devido ao preço, e ele migrou para a rua. Até porque muita coisa foi demolida, etc. A questão que se colocava da degeneração do bairro, e o bairro completamente abandonado, para mim tem um fato muito importante, que quando nós fizemos esse segundo trabalho sobre Santa Efigênia, já tinha em vista Mário Covas queria a Sala São Paulo, a Pinacoteca, Estação Pinacoteca, etc. E a CPTM estava se preparando para fazer provavelmente a coisa mais importante, que era a ligação do metrô com os trens na Estação da Luz. Quer dizer, quando se fala que o poder público abandonou aquela área, de certa forma é uma inverdade, porque a gente pode arrolar um número enorme de, vamos dizer, de opções novas que foram colocadas ali. Mas no segundo trabalho que fizemos lá na USP, foi uma surpresa extraordinária perceber que a prefeitura não tinha registro de quem não pagava IPTU. A ausência desse registro do IPTU facilitou a entrada da delinquência, do crime, etc., naquela área. Então, eu me lembro que era o Sayad, o secretário de Finanças da prefeitura, fui lá conversar com ele, e ele dizia que como é que você vai fazer IPTU se você não tem
num cortiço, muitas vezes você não tem uma pessoa que é a cabeça do cortiço, né? Que pode responder por aquilo. É tudo invasão, né? Então, eu acho que esse dado, porque o IPTU nem é um recolhimento muito grande, mas ele propiciou a chegada de inúmeras atividades criminosas na área. Nós supunhamos, naquela altura, que até o comércio da área estava começando a se valer dessa ausência, né, de qualquer controle. Bom, esse dado foi muito impressionante. Procuramos dizer, bom, nós não podemos sair, a Universidade de São Paulo não pode sair e fazer o cadastro dos IPTUs atrasados. Mas pegamos alguns dados e tinha IPTU não pago nos últimos, naquele momento, 10 anos, 15 anos, etc. O que mostrava uma terra de ninguém, total, né? E essa terra de ninguém, ela estava completamente à mercê, né, de grupos muito mais importantes, quer dizer, que estavam chegando em São Paulo, era o período que o PCC se organizou, que chegou ali dentro, etc. Então, nós passamos a trabalhar com os dados muito ralos que a Prefeitura tinha. A Prefeitura tinha saído de cena naquele pedaço. E os nossos trabalhos, os planos que nós fizemos, eles tinham um grande defeito. Eu faço autocrítica. Que aquele problema que estava instalado ali, ele não se resolveria com plano urbanístico. Ele não se resolveria com plano urbanístico. Seria pedir demais para um plano urbanístico. Aquela população, ela estava numa situação, quer dizer, não tinha participação popular nenhuma, porque você não poderia chamar a população do local, etc. Não tinha população. E era muito estranho uma coisa que foi dita aqui, que o centro precisa atrair moradores. O centro tinha, na década de 90, um número de moradores significativo. E era o maior local de empregos do município de São Paulo. Os empregos estavam na área central. Bom, então, você veja como era contraditório tudo que a gente tinha na mão. Aí, Sala São Paulo foi feita, a Pinacoteca do Estado, a Integração Centro, que é uma coisa extraordinária, que pouca gente conhece. A Integração Centro integrou metrô e trem e potencializou o transporte público de uma maneira enorme. E, nesse momento, eu entrei em contato com outras cidades do mundo onde essas áreas degradadas estavam sendo tratadas. E eu percebia que a gente já tinha com o quê? Tínhamos grandes projetos que estavam ali, que poderiam reverter para a área. Porque o que se gastou na integração centro foi uma coisa enorme. Bom, mas aí um novo governador, que era o Serra, criou a situação das quadras 40 e 50, onde seria colocada uma escola de dança. Aí eu achei que era uma coisa muito elitizada para aquela área, mas a gente não teve muito receptividade para essa questão. E graças a Deus que esse projeto desapareceu e entrou um projeto de habitação muito importante. O projeto de habitação que entrou ali, que se chama Complexo Júlio Prestes, quer dizer, de quase 1.500 unidades habitacionais, feitas num curtíssimo espaço de tempo, trouxe uma presença do Estado. Depois, imediatamente, foi criado o Centro de Ensino Tecnológico e Técnico Paula Souza, lá embaixo.
quase também naquele mesmo momento, veio o Hospital Pérola Baiton. Então, se a gente pega o mapa dessa região e pontua o que tem lá e o que foi feito pelo Estado, é grande. É surpreendentemente grande, de qualidade, e que poderiam fazer revolução em qualquer cidade do mundo. Hoje, a questão do crack está presente em Los Angeles, em Montreal, São Francisco está uma cidade... Como? Vancouver, claro. E, quer dizer, nesse dia que me telefonaram para vir falar, eu falei, gente, eu preciso me atualizar. Saí procurando informação. O mundo inteiro está convivendo com nichos de crack, né? E eu acho que a saída, né, da possibilidade de ser um projeto urbanístico que vai resolver o problema, para como vocês estão falando, de atendimento, como saúde pública, eu acho que é um progresso. É um progresso, mas teve bate-cabeça durante 30 anos para chegar nisso. E foi uma Regina, coisa... Eu vou parar. Depois eu vou te questionar sobre isso, sobre o que a gente pode avançar daqui para frente, só para a gente ir rodando aqui a nossa conversa. Tá bom. Então a gente para desse ponto e a gente retoma já já. Eu vou pontuando aqui, pode deixar. O prefeito Ricardo Nunes já defendeu, outras vezes, defendeu aqui também, que depois de um momento em que o Estado oferece todas as opções para as pessoas que estão ali nessa condição de dependência da droga, depois de todas as tentativas feitas, que o passo seguinte é a internação compulsória. Queria te ouvir sobre isso e a Clarice também. Então, nada está descartado, Mauro, mas a demanda que nós temos hoje no Hub mostra que nós temos muito trabalho para ser feito, né? Na pesquisa Lecuca, 40%, na pesquisa mais aprofundada, 40% dos usuários das cenas abertas de uso gostariam de ter um tratamento, né? 40% deles. Então, nós temos muito ainda o que trabalhar na questão da abordagem, na internação voluntária. E aí sim, mais à frente, quando a gente já conseguir diminuir a situação da cena de uso, aí essa hipótese pode ser utilizada. Nada está descartado, até porque ela já existe. É uma hipótese que existe, está prevista. A internação compulsória, a internação involuntária, né? Então, ela pode ser utilizada nas regras que ela tem, né? Todo mundo diz, vai fazer uma lei de internação. Não existe necessidade, nada disso. Já é muito claro como ser feito. Envolve a Justiça, o Ministério Público, a Saúde, todos eles. Mas a gente entende que o momento é muito distante ainda para a gente discutir. O que a gente vê, às vezes, por conta de uma polarização, às vezes ideológica, discussões que são, na verdade, em todas as áreas, na área de educação, na área da saúde, nessa específica do tratamento, às vezes discussão que são acessórias e não o principal. O foco agora é a gente cuidar dessa grande maioria das pessoas que querem, sim, ser cuidadas e tratadas. Então, deste ponto, acho que essa é a minha resposta. Quero também só acrescentar, Regina, eu ficaria aqui mais umas 3 horas te escutando, viu? Aprendendo com você. Todos nós. Eu vou acrescentar um pouco mais, né, um adendo a essa posição que eu concordo plenamente, o quanto que, né, existe ainda uma demanda muito grande, uma busca espontânea que precisa ser bem utilizada, né, e ser visualizada como sendo não só uma porta de entrada, mas um caminho de recuperação, a visão de serviços, né, de interlocução entre serviços, e que esse debate, né, de como entra pela porta, eu repito isso, não me canso de repetir, né, primeiro, é uma decisão clínica, é uma decisão médica, né, existem casos que vão demandar, sim, uma internação compulsória, involuntária. Existem meninas menores fazendo autolesão grávidas,
né? Existem diversos casos que a situação vai, né, negar uma internação compulsória, seria o mesmo para um profissional da saúde ver alguém tendo uma parada cardíaca e dizer, não, ele vai decidir se ele vai terminar essa parada cardíaca. Eu não entendo, né, esse debate, porque, na verdade, é uma decisão clínica, uma decisão médica. Em alguns casos, ele precisa ser feito. Tendo dito isso, né, eu acho que esse debate ele também é improdutivo, não só porque não é um debate público, é uma decisão médica, e segundo, porque enquanto o debate inteiro e a discussão pública ficar circundando como tirar pessoas da cena e não falar sobre o quanto que pessoas novas estão chegando nessa cena regularmente, né, a gente vai enxugar gelo. Daí eu vou usar essa expressão que eu não gosto, que é enxugar gelo, que, né, eu tenho ojeriza dela quando se fala sobre entrar num serviço de tratamento justo pelo dado que eu citei. Cada vez que ele entra lá, por mais que ele volte, um passo foi dado, uma evolução foi dada na motivação dele. Mas não fazer nada nos arredores de prevenção primária e prevenção secundária, isso é garantir que vai ser enxugação de gelo mesmo, né? A gente está falando aqui de pessoas, como eu falei antes, que estão numa escala de agravamento de um transtorno aditivo, muitas vezes fora do centro, né? Na Zona Leste, a gente tem o dado mostrando que 30 e poucos % dos que estão ali dentro da cena de uso vieram, né, a grande maioria de São Paulo, e quem é de São Paulo, a maioria vem da Zona Leste. Tem muita gente que já era do centro, possivelmente dessas populações que a Regina tratou tão bem aqui, esse cenário histórico, mas uma proporção muito grande são de áreas em que eles estavam com as suas famílias, tinham emprego, mas não tiveram absolutamente nenhuma janela para acesso a serviços de qualidade que pudesse segurar o escalar da dependência química deles. A gente está falando isso, no caso, é prevenção secundária. São serviços bons, de qualidade, fora desse circuito do centro, que ofereçam para as famílias e para os dependentes que ainda não chegaram naquele grau, um atendimento de qualidade. E, é claro, a prevenção primária. A gente está falando aqui de jovens também, né, que não têm disponibilidade de acesso a serviços, programas efetivos de prevenção nas escolas, políticas de acesso. A Regina falou aqui sobre a questão da regulação e o quanto que o IPTU, eu fiquei conectando tudo aqui. Eu fiz um outro trabalho também no centro sobre a regulação de ponto de venda, a disponibilidade de ponto de venda de álcool. A gente sabe que a política mais efetiva de prevenção de drogas, e eu não estou falando de uma ou outra, eu estou falando da única que serve para todas, é diminuir a disponibilidade de bebida alcoólica para menor de idade. Um jovem que está bebendo com 14 anos, quando ele experimentar maconha com 18, ele tem mais chance de ficar dependente, e se ele usar qualquer outra coisa, ele vai ter mais chance de entrar naquele grau de gravidade que a gente vê na cena de uso. Por quê? Porque ele botou álcool num sistema nervoso que ainda estava em desenvolvimento e afetou o sistema dele, né, lesou o sistema de controle de impulso. Então, enquanto não houverem políticas, e daí eu falo também, muito parecido com o IPTU, né, regulação de venda de álcool, né, a gente não tem prevenção primária sendo feita no Estado. Né, a venda irrestrita, esse isopor aí, que eu falo às vezes no exterior sobre prevenção, e eu falo, no Brasil se vende álcool até na padaria, todo mundo ri. Eu falo, não estou brincando. Vende, inclusive, do menor, num isopor, para um outro menor. As pessoas ficam assim, não entendendo, mas cadê a licença para vender álcool? Que é uma política absolutamente necessária, que nem sequer existe. Então, a gente está falando aqui de prevenção primária, é postergar experimentações, né, fazer com que as pessoas não fiquem tão vulneráveis, né, para qualquer dependência química. E isso é prevenção primária e secundária. Eu estou feliz por não ter ouvido aqui aquela famosa frase: a Cracolândia vai acabar. Em tanto tempo nós vamos acabar com a Cracolândia. A Cracolândia acabou, também já ouvimos. E essa consciência de que isso é um trabalho de longo prazo. Ao mesmo tempo, o quanto que você se sente cobrado para que isso seja resolvido
rapidamente, aí eu volto, porque existe essa urgência e às vezes até essa mentalidade. Interna todo mundo, prende todo mundo, vai lá, bota a polícia em cima e acaba com isso. Como lidar com esse tipo de cobrança, com esse tipo de visão? E olhando pelo outro lado, é claro que a gente compreende comerciantes da região, moradores da região, todo o centro de São Paulo, olhando com muito cuidado para essa questão da Cracolândia. A gente compreende essa pressa, essa urgência. Como lidar com esses dois tempos? Eu acho que esse também é um dos papéis do gestor público, né? Primeiro, com prática de boa política, por incrível que pareça, né? Estando sempre com as portas abertas para receber, inclusive aqueles que estão num momento difícil e que gostariam de ver resultados mais rápidos. Mas antes disso, é importante ter um plano consistente. Então, nós construímos esse plano, escutando muita gente, e temos a convicção de que temos um plano consistente. É claro que a gente vê, inclusive, hoje, pela cobertura da imprensa, e é natural que assim seja, às vezes, reações, né, até do crime organizado, e que a gente precisa deixar claro que são reações aos nossos acertos, e não aos nossos erros. Às vezes a gente acaba vendo um comerciante sendo prejudicado com o comércio dele invadido, como a gente já viu uma drogaria, um mercadinho, pelo crime organizado, em resposta ao nosso acerto, por exemplo, de fazer uma operação voltada contra o criminoso, contra o traficante, no dia ou na manhã anterior. Então isso é uma reação do nosso acerto. Então a gente tem que ter muita convicção disso. Claro, humildade para corrigir rumos, né? Até o próprio governador já corrigiu rumos. Nós não temos compromisso também com erro. Quando a gente percebe que há algo que pode ser melhorado e corrigido, nós temos que ter humildade para reconhecer e estar sempre disponível a escutar a imprensa, a sociedade civil. As nossas portas lá do gabinete estão sempre abertas, né? Hoje mesmo estava conversando, o Volpone está aí também, já foi? Estava aí, né? A gente está sempre com as portas abertas. Agora o seu Mário falou, vou levar um comerciante também lá de novo, para agradecer, não para cobrar. Então, quando vai para cobrar, é bem-vindo. Quando vai para agradecer, bem-vindo também, né? E faz parte do papel do gestor público, Mauro. Mas eu acho que o que me deixa mais tranquilo é ter um plano muito bem construído e a gente perceber ações que às vezes a gente não consegue nem transmitir publicamente, o que nós estamos fazendo, porque são ações às vezes administrativas. Por exemplo, eu posso dizer, quem é da região sabe, ao longo dos últimos meses nós fechamos muitos ferros velhos na região e que permanecem fechados, porque antes a gente fechava e abria, então você tem que descobrir por que antes fechava e abria e hoje não fecha. Então o nosso plano é bastante consistente, é isso que me deixa tranquilo de que nós estamos no caminho certo. É claro que ao mesmo tempo a cobrança é boa, né? A imprensa cobrando também é bom. Eu brinco que a imprensa ajuda porque atrapalha, né? E ela cobra de uma certa forma também ações às vezes que a gente agiu de uma forma que poderia agir melhor, e a imprensa tem esse importante papel de nos ajudar na implantação dessas políticas públicas. Regina, o Felício já deu a deixa para você. Ele falou de fechamento de ferros velhos ali na região. Que outras ações, agora pegando daqui para frente, para o futuro, o que o urbanismo pode interferir ali naquela região, o poder público, a iniciativa privada, entrando juntos ali, para que aquela região deixe de ser essa área degradada que você descreveu para a gente e se torne uma área bacana de viver, de morar, de passear, boa para a cidade toda? Bom, o urbanismo sozinho não faz nada, entendeu? Porque planos a gente teve muitos. O que eu acho que seria conveniente começar a pensar é em conhecer aquelas edificações e quem está ali dentro, a população daquela área. Porque tem uma população naquela área e essa população precisaria ser melhor conhecida. O governo do estado tem muitos órgãos de pesquisa que poderiam, o SEAD, etc., que poderiam fazer rapidamente isso, entendeu? Porque não adianta a gente ficar falando daquela área de uma maneira com uma incógnita muito grande. Porque
a gente sabe perfeitamente que o crack ele é uma espécie de presença que está ali, que se difundiu, mas que a cocaína é o elemento que está conjuntamente e é ela que interessa, né? O crack é quase uma cortina de fumaça, né? Para o grande comércio da cocaína. Então, essas pessoas que estão sendo tratadas, que a Clarice e o vice-governador descreveram, é muito auspicioso. A gente olha para isso, eu, pelo menos, é tudo que eu gostaria de ouvir, entendeu? Mas eu acho que ainda tem uma... Como é que eu vou dizer? Eu acho que uma outra expressão horrível, o buraco está mais embaixo, entende? Ainda tem um espaço a ser percorrido para entender como é que a gente pode fazer com que aquela área não seja mais uma área propícia para o crime, né? Que ela é. E isso é uma coisa que... Pode falar. Eu quero aproveitar essa oportunidade, Regina. A gente tem um grande problema que é o influxo. A grande verdade é que até hoje, quem quer fugir de algum lugar, quer se esconder da sua família, ou quer comprar droga e consumir droga, o melhor lugar do Brasil para ele vir é o centro da cidade de São Paulo. Ele sai do Brasil inteiro para vir para cá com esse objetivo, para se esconder. Às vezes é se esconder da família, se esconder da justiça, né, um procurado da justiça, porque lá ele passa de forma invisível. Mas esses dias estão contados. E isso faz, de fato, vai fazer uma grande diferença, inclusive, nesse influxo. Tá? Com as câmeras, essa identificação passa a ser muito mais facilitada. Cada vez mais vocês vão poder acompanhar imagens na imprensa, assim que as câmeras estiverem funcionando, de procurados. Hoje nós temos um dado de qualificação, que também até então não havia sido feito, né? Uma qualificação de mais de 900 pessoas ali que frequentam as cenas abertas de uso, fruto de ação da Guarda Civil Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de qualificação de todas aquelas pessoas que estão próximas às cenas abertas de uso, todos qualificados, fotografados, e ali a gente pôde também ter alguns dados que eu vou compartilhar um deles com vocês. Praticamente 50% então, estão sob regime de custódia, ou cumprindo sua pena de regime semiaberto, ou aguardando o seu julgamento e, portanto, tem que seguir determinações da justiça. Uma delas, inclusive, é de não poder estar numa cena aberta de uso ou não poder frequentar a rua após um determinado horário. É importante que aquele usuário passe a saber que ele será identificado e passará também a ter que responder na justiça por não seguir a determinação judicial. Isso nós estamos trabalhando. Também estamos trabalhando num banco de dados que deve ser divulgado mais à frente sobre o número de desaparecidos. Eu não posso ainda divulgar esse dado, mas nós já identificamos um número bastante expressivo de desaparecidos frequentando as cenas abertas de uso. Ou seja, gente que tem boletim de ocorrência e, às vezes, como eu disse, nem quer ser encontrado pela família. Portanto, para que a gente evite esse tipo de migração do Brasil inteiro para o centro, é preciso que essas ações sejam implementadas. E as câmeras são fundamentais para isso. Todos aqueles que foram identificados descumprindo as ordens judiciais serão encaminhados à justiça para que a justiça tome a sua providência, que pode ser a regressão para o regime fechado ou o tornozelamento, né? Que é a tornozeleira que estaria disponível para poder, se não regredi-lo para o regime fechado também. Então nós temos que separar bastante ali, sempre, né, mais o joio do trigo, o criminoso, o crime organizado, o usuário que precisa do apoio, que precisa de ajuda, e é isso que a gente tem feito. Não é, como eu disse, algo simples. Vou aproveitar a presença do comandante aqui, só para que a gente pudesse ter
um senso comum de contagem, nós demoramos 2 a 3 meses. Né? Porque a Polícia Militar contava de um jeito, a Guarda Civil contava de outro jeito, o Social contava de um jeito, a Saúde. Hoje, essa missão que foi aprimorada é da Guarda Civil Municipal. Hoje, a contagem das cenas abertas de uso que é divulgada é feita pela Guarda Civil, usando o método Jacobs. E mais do que isso, a gente percebeu que, às vezes, se a gente contar só a cena de uso, pode haver questionamento, mas e ali do lado, e na rua do lado? Hoje a gente conta a cena aberta de uso e tem registro fotográfico, tudo feito pela GCM, e isso é usado comum para as políticas públicas do Estado, do município. Então você vê que cada detalhe tem que ser trabalhado de fato em conjunto e é com muito esforço. Os próximos passos são no sentido de tornar o centro da cidade de São Paulo o local mais vigiado para que as pessoas não venham se esconder no centro. Aliás, aprendi também a aproveitar, professora Clarice, que o centro de São Paulo, Regina, é a única cena aberta de uso de crack que os usuários o fazem de forma aberta, com um pertencimento ali. É como se eles fossem... da onde você é? Da Cracolândia. Ninguém é da Cracolândia. Né? Eles vêm de outros lugares. E nas outras capitais, quando a gente vê essas cenas do uso, sim, a céu aberto, é normalmente embaixo de um viaduto, escondido. Aqui, até fruto de uma série, talvez, de políticas públicas, eles acabaram criando, houve o efeito reverso, que acabaram criando um pertencimento daquela região, que na verdade não é uma região. A Cracolândia é um agrupamento de pessoas. Por isso que ela migra também. Ela não é uma região física, né? Por isso que hoje ela está num lugar, hoje ela está em outro lugar. Então agora o Estado e o município, além de todas as ações que a gente já disse, a gente vai trabalhar focado na identificação dessas pessoas que estiverem descumprindo ordens judiciais e, portanto, não possam estar ali naquela região. Eu não fiz nem 20% das perguntas que eu tinha para vocês, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Eu queria então pedir que cada um de vocês desse uma palavra final, um pouquinho mais resumida dessa vez, 1 minutinho para cada um, só para ter as últimas considerações. Queria começar por você, Regina. Difícil palavra final, né, nesse assunto tão complexo, né? Temos aqui muito mais tempo, né? Sabe que não é só ficar mais tempo, ele desafia demais a gente, porque as câmeras que o vice-governador está falando foram usadas em São Francisco, em Chicago, e elas recebem uma crítica enorme da esquerda, principalmente, entendeu? A gente tem que estar um pouco preparado. Por exemplo, todos os trabalhos que eu fiz, eu recebia uma crítica grande de que aquilo tudo era gentrificação, que a gente queria jogar aquelas pessoas para fora para trazer pessoas com maior poder aquisitivo para aquelas áreas. E eu acho até que iria continuar. Agora, uma coisa que não é desprezível no momento, para a gente pensar nessa região, vamos dizer assim, é a força adquirida pelo mercado imobiliário, que está de olho naquela região desde a década de 80. E não é brincadeira, porque no momento em que tem um projeto que foi feito na prefeitura que chamava Nova Luz, e que era para justamente trazer o setor privado, que eram as PPPs, né? A política público-privado, para trabalhar ali, foi vamos dizer, uma briga forte, ideológica, entendeu? Que não era para levar a iniciativa privada para resolver uma questão. O poder público sozinho ali não vai poder fazer nada. E a concessão urbanística, que era o instrumento que deveria ser usado, ele foi muito massacrado, né? E eu acho que não é desprezível a chegada do grande investidor imobiliário nessa área. Feliz. Quer fazer? Clarice.
Bom, eu acho que vou ser rápida, eu vou de novo trazer a questão da torneira aberta, né? A gente tem uma torneira aberta de influxo que não é, na sua maioria de regiões de fora do estado, elas são de dentro, inclusive, da cidade. Então, uma atenção em serviços de prevenção secundária, acesso a serviços fora. A gente resolve a Cracolândia fazendo um trabalho bom em volta da Cracolândia, nas periferias, usando prevenção. A gente tem, sim, uma proporção altíssima de pessoas que estão, né, como o senhor mesmo disse, que em medida, né, pendências judiciais, vamos dizer assim, o levantamento também detecta isso, mas vamos lembrar que tem uma torneira chegando, né? E quem está ali resistente vai ser um viés de amostra. A gente tem ali os mais resistentes, os mais, que a gente chama, né, na literatura de tratamento, hard to treat, o mais difícil de tratar, o mais difícil de acessar. Então, é natural que eles sejam esse grau muito mais complexo de que mistura, né, pendência judicial com tudo, mas se não houver um olhar de influxo e de prevenção de entrada de novos frequentadores com um olhar de saúde, de assistência social, de acolhimento, de moradia, e que une, né, a interlocução, que eu acho que, resumindo tudo que a gente falou aqui, o grande desafio fica sempre na interlocução entre as coisas, né, o quanto que houveram evoluções muito grandes agora, nesse momento, porque houve uma interlocução maior entre prefeitura e Estado, porque houve uma interlocução maior entre saúde e assistência, né, um olhar mais de longo prazo para o problema da dependência, a visão de que existem também questões urbanistas. Então, não há como resolver esse problema se não houver interlocução e um olhar para fora da cena. Feliz, por favor. Bom, as duas já usaram um termo, eu também quero usar um para terminar. Acho que ficou claro que não existe bala de prata, né? Acho que esse é o resultado da gente poder escutar tantos especialistas. O que tem que ter é acordar cedo, arregaçar as mangas, né, conversar e integrar bastante a prefeitura, o Estado, a sociedade civil, o judiciário, né? Eu, a partir da próxima semana, tenho uma série de reuniões com o judiciário, junto com a SSP também, sobre esta questão das pessoas que cumprem, que deveriam cumprir determinação judicial, enfim. É um trabalho contínuo, árduo, mas nós seremos resilientes. Para nós é claro. Regina me dá a oportunidade de dizer, não vai ser o grande projeto urbanístico que vai resolver o problema, não vai ser trazer cada vez mais serviços de assistência de forma descoordenada que vai resolver o problema, e não vai ser a segurança pública somente com as câmeras ou com uma atuação mais dura das forças policiais que vai resolver o problema. É resiliência e vontade política. Posso dizer que o prefeito Ricardo Nunes, governador Tarcísio, tem vontade política, e a gente tem hoje a motivação necessária para acordar cedo, arregaçar as mangas e ir resolvendo, às vezes, aqueles pequenos problemas. Mas posso compartilhar com vocês, e aqui tem gente que participa das nossas reuniões, cada avanço para nós, cada pequeno avanço é uma grande conquista e uma grande comemoração. É assim que a gente está encarando esta missão que foi dada pelo governador Tarcísio e, por Deus, a todos nós envolvidos em poder devolver o centro para o cidadão de bem. Pedir uma salva de palmas a todos os nossos debatedores, por favor. E, em nome da Nova Brasil, eu agradeço muito ao vice-governador Felício Ramute, à psicóloga Clarice Madruga, à urbanista Regina Meyer. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas palavras todas de vocês. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente também, que disponibilizaram tempo para estar aqui conosco nessa manhã. Para você também que nos assistiu em todas as nossas redes sociais, e a gente espera que a gente tenha colaborado para dar mais um passo, para ajudar nas soluções dos problemas da nossa cidade, do nosso centro de São Paulo, que a gente ama tanto, e que isso também pode servir de exemplo a outros centros de outras grandes cidades aqui no Brasil, que também enfrentam seus problemas, mas que também têm soluções. A gente espera ter colaborado um pouco também. Muito obrigado, obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde para todo mundo.